Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia, eu gostaria de convidar você a estar refletindo comigo em 1 Crônicas, capítulo de número 10, versículos de 1 até o verso de número 6. A palavra de Deus nos diz assim: Os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Refletiremos nesse dia a respeito do tema o trágico fim de uma família. Bem, queridos, as guerras são cruéis e acredito que essa opinião é unânime. Normalmente haverá lamento pelas vítimas da guerra e possivelmente um questionamento por que aquela tragédia aconteceu. O texto de nossa reflexão trata da morte do rei Saul e seus filhos Jonatas, Abinadab e Malquissua. A batalha entre filisteus e israelitas aconteceu algumas vezes, mas quero destacar 2 momentos distintos. Inicialmente, o enfrentamento de Sansão contra os filisteus. Eu e você podemos ver isso ao ler em Juízes, capítulo 15, versículos 14 e 15, o seguinte relato. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimado, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Esse relato nos fala de uma experiência de Sansão contra os filisteus, como nesse momento os próprios filhos de Israel temiam os filisteus. Sansão então lhes permite que eles estivessem amarrando a Sansão com algumas cordas, contudo que não o matassem. E dessa feita, quando os filisteus chegam àquele lugar, Sansão encontra ali uma queixada de jumento, e com ela ele está agora desferindo golpes contra 1000 filisteus, e ele tem êxito nessa batalha contra os filisteus. Mas também o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, vai nos disponibilizar de uma outra experiência, e agora vai nos falar a respeito do jovem Davi, o qual foi um outro exemplo de oponente aos filisteus. Ele ficou conhecido pelo confronto contra o gigante Golias, na batalha entre filisteus e israelitas. E o texto sagrado de 1 Samuel, capítulo 17, versos 48 e 49, vai nos falar dessa experiência desse israelita chamado Davi contra esse filisteu chamado Golias. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a sua mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lá atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe a testa, e ele caiu com o rosto em terra. Nós podemos observar nesse relato que Davi não tinha uma espada, Davi não tinha, de fato, armas de guerra. Davi não foi capaz sequer de utilizar a armadura de Saul, pois ele não se adaptou a essa armadura. Ele usa armas simples para vencer aquele filisteu. Sobretudo, Davi vai reconhecer que o que vai lhe conceder a vitória não seriam as armas usadas nos campos de batalha,
Mas ele vai dizer para aquele filisteu que aquele filisteu vinha contra ele com espada, com escudo, mas ele iria contra aquele filisteu em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem aquele filisteu estava afrontando. Mas agora, é o exército israelita que tem algumas baixas, incluindo a família real. E nesse texto nós podemos ver alguns pontos de reflexão. Inicialmente, é possível notar que as pessoas podem estar no mesmo campo de batalha e ter atitudes diferentes. Os filhos de Saul, por exemplo, enfrentam a batalha e não se acovardam. A exemplo de muitos homens, de mulheres, de jovens e de idosos na nossa atualidade. Independente de qual seja o inimigo que lhes afronta, seja uma doença terminal, o desemprego, a dificuldade financeira, familiares envolvidos com vícios, desarmonia familiar, crises conjugais e tantos outros inimigos da lista infindável. Essas pessoas bravamente enfrentam a sua batalha. Mas ao olhar para o nosso maior exemplo, Jesus Cristo, podemos ver alguém que enfrentou a sua batalha para garantir a nossa vitória. E ele o fez na cruz do Calvário. E ao contrário de Saul, que temia ser escarnecido pelos filisteus, o Senhor Jesus enfrentou escárnios, foi cuspido, humilhado publicamente, sofreu na pele a dor que seria minha e sua, em cada chicotada, como também dos cravos pregados em seu corpo que lhe prendiam à cruz. Saul, a exemplo de Judas Iscariotes, só conseguiam enxergar o fim, mas Jesus nos permitiu ver em sua morte e ressurreição a esperança para quem nele crê. E ao nos deparar com o Evangelho de João, no capítulo 2, versículo de número 22, nós podemos ver um relato que traz esperança para os nossos corações. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. As batalhas existem e precisamos enfrentá-las, mas tenha certeza que serão superadas se, ao invés de desistirmos como Saul fez, depositarmos a nossa fé naquele que diz. E o que ele diz? Observem vocês o relato de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Pois a vida terrena, de fato, termina, mas podemos desfrutar a vida espiritual. E é incomparavelmente melhor que seja no reino de Deus. Mas, por fim, Jesus nos leva a pensar, por meio de um questionamento feito por ele mesmo, sobre o que fazer enquanto estamos vivos. E com isso eu quero finalizar essa reflexão, me utilizando de João 11, 26, que diz assim: E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Esse é o questionamento de Jesus. E que eu e você, ao contrário do que fez Saul, nós possamos crer no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo. E dessa feita, nós não teremos um fim trágico. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente.